Pessoal, como nós combinamos, nós encerramos todas as atividades valendo até 1000 pontos que nós propusemos aqui nesse primeiro bimestre. E gostaria de combinar com vocês o seguinte: esse vídeo, junto com os exercícios, estará disponível para vocês nos canais de comunicação existentes. E gostaria muito de solicitar que no dia 27 de abril, dia da nossa prova, pudéssemos estar todos conectados a partir das 7h10, no mais tardar até 7h20 da noite, para que nós possamos explicar de forma detalhada como será a prova, os prazos da prova e também como proceder em casos adversos durante ela. Então, qualquer dúvida também que possa surgir ao longo da semana, estamos aí à disposição para vocês e conto com a colaboração de todos para apontarmos melhorias significativas. Muito obrigado, um abraço. Deixa eu colocar aqui. Então, o quarto e o quinto exercício do teste eram sobre esse mesmo esquema. É um exercício que foi proposto para vocês, eu separei em 2 questões. Então, a ideia é a gente aproveita um para fazer a outra, ou faz as duas do mesmo jeito, só que as respostas vão dar 2 passos diferentes. Então, a primeira o container contém vários fluidos, está conectado a um tubo IU. Então, como mostrado aí à esquerda de vocês, nós temos 3 fluidos em determinadas alturas. E aqui, inicialmente, vamos pensar que fosse glicerina. Ele quer saber qual que seria a pressão manométrica no ponto A. E na quinta, se eu substituir, ao invés de glicerina, eu colocasse mercúrio e desse essa pressão de 4 milímetros de mercúrio, tá? Dando que 100 kPa é 760 milímetros de mercúrio, 1 metro, 10 ao quadrado centímetros. Então, fazendo a quarta questão, fica, como que ficaria a montagem dela? Vamos escolher um nível. Ah, professor, e se eu quiser colocar aqui embaixo? Tudo bem, só que você vai ter os 15 aqui, ó, os 15 centímetros de glicerina e aqui eu vou ter 105. A diferença vai ficar 90. Então, você poderia começar aqui, e aqui está um pouco fora, porque eu desloquei o desenho, mas eu comecei a fazer as contas com base nessa linha aqui, onde está passando o pointer. Então, se eu fizer isso aqui, a conta, a pressão no ponto A igual a pressão no ponto B. Então, o gama do óleo vezes a altura de óleo, mais o gama da água vezes a altura da água, a gama da glicerina vezes a altura da glicerina à esquerda, igual a altura da glicerina à direita, mais a pressão em A. Esse termo que está aqui, eu vou passar para cá, subtraindo. Depois eu só substituir, né? 9.000 vezes 0,7 mais 10.000, 9.000 vezes 0,7 mais 10.000 vezes 0,3, 10.000, porque eu usei o gama, mas se eu usasse o ρ era 1.000 vezes 10, 10.000, né? 12.600 vezes 0,2, igual a 12.600 vezes 9, igual a PA. Passando para o outro lado, então eu montei aqui para vocês os dados, coloquei aqui, a resposta é 480 Pascal, ou 1 kPa igual a 1.000 Pascal. Então, dividindo esse valor por 1.000, 0,48 kPa. A número 5 repetiria o quê? Eu quero saber quanto que seria essa altura da coluna aqui se a pressão manométrica fosse 4 milímetros de mercúrio. Então, para fazer a quinta questão, o importante manter-se o nível, aí não tem nenhum problema, já não vai fugir, não vamos mais precisar do desenho, é só fazer 100 kPa igual a 760 milímetros de mercúrio, 4 milímetros de mercúrio é X. Realizando a regra de 3, achei 0,526 kPa. Ou 0,26 vezes 10 a terceira igual a 136.000, que é a massa específica do mercúrio. O H, vou isolar, passando dividindo 136. Aqui deu 0,039 metros. Aproximarei para 0,04. 1 metro é 10 ao quadrado centímetro, então é só multiplicar esse valor por 100.
0,4 metros. A sexta questão da prova, ele falava que aqui a pressão diária é 65 kPa. Qual seria o valor em centímetros da coluna de mercúrio? Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, essa altura aqui, quanto que seria? Dada a gravidade específica de 13,6. Então, na linha verde, propositadamente deixada para você igualar as pressões, a pressão de A igual a pressão de B. A seria o lado esquerdo, lado direito, B. Então, fica 65 vezes 10 a terceira, mais gama da água vezes a altura da água, igual a gama de mercúrio vezes a altura de mercúrio que eu desejo saber, que eu chamarei de H, o gama do óleo vezes a altura de óleo. Então, fica 65 kPa vezes 10 a terceira, mais 10.000 vezes 0,3, igual a 136.000 vezes H, mais 7.200 vezes 0,75. Passado as unidades de centímetro para metro. Passando, dividindo, passando esse valor para cá, negativo, isolando 136.000, obteremos um valor de 60 e poucos mil, dividido por 136, 0,46 ou 46 centímetros. Tá? Uma outra forma, se eu colocasse tudo em centímetro aqui e deixasse os H's, tudo bem, a questão não é unidade, poderia ser feita, mas o problema seria aqui, ó. Nesse caso, se eu deixasse todo o H em centímetro, o final ia dar 46 centímetros. Então, é 0,46 metros ou 46 centímetros, porque 1 metro é igual a 100 centímetros. Esse aí, ele dá para vocês, é o 7 e 8, ele quer saber a pressão no ponto 1, a pressão no ponto 2. Ele te dá a altura de 500 milímetros, ele quer só saber a diferença de pressão aqui, ó. E aqui para saber nesses dois pontos aqui em cima. Então, como eu faço? Eu igualo a pressão aqui nesse ponto e nesse ponto. PA igual a PB. Então, desse lado aqui, 1 é água, vezes H mais P1, igual a gama do fluido. Ele falou que o peso específico relativo é 13. Suspeita-se que pode ser mercúrio, mas vamos deixar como 13. Então, eu coloquei M como fluido manométrico, vezes H mais P2. Passo o P2 para o outro lado e passo o gama da água vezes H para esse lado. Percebo que o que tem em comum entre eles é a altura da coluna, que está aqui. Gama do fluido manométrico menos a água, então é 13, sendo gama 130.000, menos 10.000 da água, 120.000, vezes 500 milímetros para metro. Oi? A altura não é 500 milímetros, não tem que ser 0,05 metros, 0,005 metros? Um metro tem 1.000 milímetros. Aí deu 60.000 pascal, ou 60 quilopascal. Tá? Percebam que esse exercício só foi para ver a altura da manométrica aqui, de pressão manométrica. Agora, vamos usar Bernoulli nesse exercício, que é o último exercício da prova, do teste, desculpe. Ele deu o medidor de vazão, ele é a única coisa que está aqui acrescentado, que a área da seção transversal da região A é 10, da região 1 é 10 vezes a área da região 2. Então, aqui A1 sobre A2 igual a 10. Então, pessoal, para a gente desenvolver a equação de Bernoulli, a primeira coisa que a gente faz, uma linha de referência, o ponto 1, ponto 2 aí, e aí vamos descobrir que como eu tenho o ponto 1 aqui e o ponto 2 aqui, as alturas são iguais. Então, me resume a equação de Bernoulli a esse termo aqui. Se eu isolar P2 menos P1 dividido por gama de um lado, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G, eu tenho essa expressão. Aí, o que eu preciso? É achar a diferença de pressão que tem aqui. A diferença de pressão que tem está aqui nos dois, no Situb 1. Se vocês perceberem e tiverem feito o exercício, como ele só mudou o que foi pedido, vou fazer, eu tiraria da onde? Daqui, eu repetiria a conta anterior para achar P1 menos P2.
Esse P1 menos P2 eu vou colocar ele aqui. Então, como é que fica? 60 vezes 10 à terceira sobre 10 à quarta. 60 kPa, que é P1 menos P2, vezes 10 à terceira. O gama aqui é o da água, que é 10 à quarta, igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dividido por 2G, G igual a 10. Fazendo-se todo o cálculo matemático, nós vamos chegar que V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado tem que ser igual a 120. Então, eu tenho que resolver essa equação. E onde eu vou tirar? Da vazão. A1, V1 igual a 2, V2. A1, se eu passar dividindo o A2 e o V1 passar dividindo, A1 sobre A2 igual a 10, porque ele falou que no exercício, a área transversal da montante sobre a do Venturi é 10, ou área maior sobre a área menor é 10. Então, ficou V2 sobre V1, ou seja, V2 é 10 vezes a velocidade de V1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o V2 no lugar da equação que temos ali, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado igual a 120. E aí, o que nós chegamos? Fazendo a substituição, aqui faltou um V1. 10 ao quadrado, 100. V1 ao quadrado, menos V1 ao quadrado, 99 V1 ao quadrado igual a 120. Teremos a velocidade 1 de 1,1 metro por segundo. Substituindo para achar V2, V2 é 11 metros por segundo. Perfeito. Agora, a vazão sabemos que é A1, V1. Eu sei que eu tenho uma área de 100 centímetros quadrados aqui, na área 1. Se eu passar para metro quadrado, eu divido por 10 à quarta. Então, 10 a menos 2 metro quadrado. Eu tenho a velocidade no ponto 1, que é 1,1. Logo, V1, então, vai ser 1,1 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo. Ele pede em litros por minuto. Então, para converter, eu vou pegar aqui a caneta e vou lhes apresentar. 1,1 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a terceira. Opa, mas de onde vem esse 10 a terceira litro? 1 metro cúbico igual a 10 a terceira litro. Então, esse metro cúbico corta com esse metro cúbico. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 corta com 60. 1,1 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a terceira vezes 60, 660 litros por minuto.